Salve, salve acupunturistas! Estamos aqui nessa segunda-feira em aquecimento para a jornada acupunturista 12K e hoje vamos falar sobre como a acupuntura na inteligência emocional pode te diferenciar, pode te posicionar no mercado de trabalho. Então já se preparem aí, quem ainda não se inscreveu na jornada acupunturista 12K, vai lá no Instagram, se inscreva, o link está na minha bio. Começa já na semana que vem, segunda-feira, nós já liberamos as primeiras aulas. E se você quer aprender a precificar, agregar valor, se diferenciar no mercado, aprender a captar, converter e fidelizar os seus pacientes, o seu lugar é conosco nessa jornada. Tá? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, farei live praticamente todos os dias essa semana, de segunda a sexta-feira, em aquecimento à jornada acupunturista 12K. Certo? Maravilha. Só me confirma aí se o som tá legal, se tá tudo certo. Enquanto eu fixo aqui. Café com Acupuntura é o nosso programa. Isso. Só fixando aqui. Fui fixar e excluir. Eita. Show, maravilha. Olha, pessoal, esse final de semana nós tivemos o nosso curso de inteligência emocional Esse final de semana nós tivemos nosso curso de inteligência emocional em Florianópolis e foi um curso incrível, incrível. Vou passar um pouquinho da experiência que eu tive lá aqui também para vocês terem ideia de como a acupuntura na inteligência emocional pode te posicionar no mercado, pode te gerar um diferencial no mercado de trabalho. E para quem tem interesse, então, né? Muitos de vocês viram aí diversos stories sobre o curso, alunos falando sobre o curso. Então, se vocês têm interesse também em ter a experiência que esses alunos tiveram com todo esse contato com a medicina tradicional chinesa, com toda a acupuntura na inteligência emocional, eu convido vocês então para se inscrever na jornada Acupunturista 12K, porque lá na semana que vem começa, né, as nossas aulas e eu vou mostrar para vocês como é possível vocês também entrarem no curso de acupuntura na inteligência emocional, ganhando um brinde muito específico, um bônus fantástico, né, para você aprender a captar, converter e fidelizar os seus pacientes e chegar a um faturamento acima de R$ 12.000 com a acupuntura. Tá? Então, para nós começarmos aqui definitivamente, tá? O pessoal está falando que o som está bem baixo. Como que tá aí? Tá tranquilo, mas está conseguindo escutar? Tá abafado ou tá só baixo? Tá? Só me confirmem aí. Tá? Então, pessoal, nesse final de semana, né, eu sempre falo que acontecem algumas coisas bem interessantes. Né? Nesse final de semana, me abriu a mente para vários fatores. Tá? Alunos, né, que chegaram e falaram: professor, eu nunca imaginava o quanto a acupuntura poderia trabalhar a causa da causa dos desequilíbrios, como a acupuntura pode reequilibrar as emoções dos pacientes de uma forma muito ampla. Nossa, a minha visão de acupuntura era que a acupuntura tratava apenas dores, questões osteoarticulares, né, dor lombar, mas então você chega com uma proposta dessa de um curso de inteligência emocional, mostrando que é possível trabalhar as emoções de uma maneira muito mais ampla. Isso me surpreendeu. Então isso também me deixou extremamente interessado nessa questão de mostrar para vocês como definitivamente o curso de acupuntura na inteligência emocional é capaz de te posicionar e te diferenciar no mercado de trabalho. Tá? Infelizmente, a maioria dos acupunturistas ainda acreditam que a acupuntura ela é voltada apenas para questões de dores, questões de curto prazo, questões de queixas principais. Mas não. A
A acupuntura, ela é possível de melhorar todo o processo, tá? Todo o processo de melhora das questões emocionais, tá? Vê se melhora o som assim. Vê se o som fica melhor assim. Aumenta mais? Aumentou? Show. Então, pessoal, o curso de inteligência emocional, ele te tira daquele raciocínio clínico que a acupuntura ela só vai funcionar para as questões de curto prazo. Elas vai te colocar, tá? O conhecimento do curso de acupuntura na inteligência emocional vai te posicionar numa linha terapêutica, tá? Numa linha terapêutica capaz de você entender e compreender todo o passo a passo para você tratar a queixa principal, os desequilíbrios energéticos do seu paciente e também os desequilíbrios emocionais. Tanto é que dentro dos protocolos do curso, né, as dessensibilizações, e o que essas dessensibilizações farão? Essas dessensibilizações, elas fazem com que você gere um autoconhecimento, gere uma conectividade maior do sistema límbico com o neocórtex do seu paciente, gerando um processo de autoconhecimento, de conscientização, de racionalização das emoções dele. Então, além de tudo isso, esses protocolos, eles reequilibram o desequilíbrio, o padrão de desequilíbrio energético de cada paciente. Isso faz com que você trate o seu paciente de uma forma íntegra, de uma forma integral, né? Não só olhando para a queixa, para a dor ou para a patologia do seu paciente. O seu paciente é muito mais do que a patologia. O seu paciente é muito mais do que somente a patologia dele. O seu paciente, ele tem desequilíbrios energéticos, ele tem vivências emocionais que causam essas patologias físicas. Então, quando você domina o tratamento desse processo, desse passo a passo, né, isso vai permitir com que você não trate o seu paciente, mas não trate a patologia do seu paciente, mas trate o paciente. É uma visão muito mais integral, uma visão muito mais ampla do seu paciente. Isso faz com que você tenha mais empatia com o seu paciente, porque você vai ter uma proximidade maior com ele. Uma proximidade maior com ele. E nesse final de semana, nesse curso, né, aqui em Florianópolis, nós discutimos muito essas questões. Qual que está sendo o seu diferencial? Qual que está sendo o valor agregado na sua sessão para que você possa fazer com que o paciente veja um valor muito mais alto em você e não no seu concorrente? O que você está fazendo de diferente? Você está atendendo o seu paciente bem? Tendo empatia, sabendo ouvir e não só escutar o seu paciente? Existem pesquisas que já mostram que 70% dos pacientes não volta para uma sessão com qualquer profissional da saúde onde ele não foi bem atendido. Pode ser o melhor profissional, pode ter entregado os melhores resultados, mas se esse paciente não foi bem atendido, sabe aquele paciente que você atende correndo, doido para acabar a sessão, ou para ir embora, ou para atender o próximo, e você não ouve o seu paciente? Você não dá atenção ao seu paciente? Isso faz com que o seu paciente não volte. Isso dificulta você a ter pacientes, a conseguir mais pacientes, a fidelizar os seus pacientes e muito mais. Isso te impede de você chegar a um faturamento de 12 mil reais com a acupuntura. Vocês conseguem perceber que não é só falar de acupuntura, que para você chegar a isso e ter um diferencial no mercado, você tem que estar muito mais conectado consigo mesmo e se conectar com o seu paciente. Não adianta nós querermos falar aqui, você tem que dominar técnicas de diagnóstico, de avaliação, de tratamento, e isso vai te fazer ser um profissional fora da curva. Não! Isso é obrigação. Atender bem o seu paciente, entregar resultado para o seu paciente é obrigação.
Isso todo mundo deveria fazer, apesar que tem alguns ainda que não fazem. Mas isso é obrigação, todo mundo deveria fazer. Entregar resultado, atender bem o seu paciente, é obrigação do acupunturista, é obrigação do fisioterapeuta, é obrigação do médico, do psicólogo, de qualquer profissional da área da saúde. O seu paciente, ele tem que ter uma experiência incrível dentro do seu consultório ou dentro do seu atendimento, se você atende domiciliar. Agora, se você não ouve o seu paciente, não entende o processo que está por trás daquela patologia física, você acha que esse paciente vai querer voltar para fazer uma sessão com você? Ainda mais você cobrando um preço maior que o seu concorrente? Definitivamente não. Por isso que eu bato tanto nessa tecla e nós estamos com tanta ênfase na jornada acupunturista 12K, que é para vocês se diferenciarem no mercado, agregar valor, cobrar o preço justo na sua sessão e aprender a como atrair pacientes, a como atrair esses pacientes e atrair esses pacientes para que eles paguem o seu plano terapêutico. Não fique pagando sessões. Certo? Paciente de acupuntura ele não melhora com uma sessão. Pode melhorar? Pode, mas isso não é regra. A maioria vem de desequilíbrios energéticos e emocionais de longas datas. Como você vai propor melhorar o seu paciente em uma única sessão? Então deixe de vender sessão, venda plano terapêutico. Venda uma linha de raciocínio que vai ser capaz de reequilibrar as patologias físicas, reequilibrar os desequilíbrios energéticos e muito mais, reequilibrar as emoções a ponto de proteger, a ponto de dessensibilizar, de limpar, de gerar um autoconhecimento, de promover uma interação do sistema límbico com o neocórtex do seu paciente para que ele possa racionalizar e conscientizar as emoções e essas emoções terem um processo de discernimento para que você não gere uma ação que você vá se arrepender depois. Percebem o quanto isso pode te diferenciar no mercado? O quanto isso agrega valor e o quanto isso te leva a um patamar superior do que os seus concorrentes? Conseguem perceber isso? Faz sentido isso para vocês ou não? Tá? Olha, nesse final de semana eu tive um feedback de um paciente novo que era exatamente sobre isso. O comentário dele foi justamente sobre dialogar com ele e escutar tudo o que ele queria falar. Tá vendo, pessoal? O quanto isso é importante? O quanto isso faz a diferença? Não sou só eu que estou falando. O João, ele é aluno do nosso curso de inteligência emocional. E ele percebe isso. Por quê? Porque tratar as questões físicas do seu paciente é obrigação. É obrigação. Você tem que saber. Entender de fisiologia energética, compreender a anamnese, compreender diagnóstico, isso é obrigação. Isso é obrigação. Não tem como você não saber isso, se você quer entregar o melhor resultado para o seu paciente. Agora nós queremos te colocar num patamar superior. Nós queremos que você aprenda a atrair novos pacientes, a conseguir pacientes, a ter esses pacientes desejando pagar o seu tratamento. Pagar não só uma sessão, mas pagar uma linha terapêutica, uma proposta de tratamento. A fidelizar esses pacientes, para que esses pacientes sintam-se muito confortáveis em te indicar para todos os seus colegas, para os seus familiares. A atrair novos pacientes ainda. Por quê? Porque você teve uma diferenciação. Você sabe ouvir e não só escutar o seu paciente. Você sabe ter empatia com o seu paciente. Quando ele fala, nossa, hoje eu estou extremamente ansioso, que eu não consegui pensar nada, parece que a minha cabeça está saindo fumaça, você sabe definitivamente como ele está. Como ele está. Né? E isso faz parte de todo o curso de inteligência emocional. Porque dentro do curso de inteligência emocional, você vai passar por todos os protocolos. Nós tivemos o curso presencial esse final de semana. A Fernanda está aqui conosco, estava nesse final de semana conosco. E ela viu o quanto isso foi determinante. Cada aluno passou por todos os protocolos. Cada aluno teve a sensação do autoconhecimento, dessa racionalização das emoções com eles mesmos.
E isso faz, então, você se conhecer. Quando você se conhece, é muito mais fácil você se colocar no lugar do outro, você entender a dor do outro, você entender o desequilíbrio emocional do outro. Quando aquele paciente chega e fala para você: nossa, eu tenho uma síndrome do pânico, eu tenho medo e esse medo me paralisa. Esse medo me paralisa. Eu fico extremamente paralisado, eu não consigo sair de casa. Você vai entender ele. Não porque você já passou pelo mesmo processo, mas porque os protocolos do curso de inteligência emocional já permitiu com que você tenha esse autoconhecimento e você vivenciou parte do que é isso. Certo? Ó, sempre funcionam planos de tratamento. Além de nos facilitar o trabalho, acabamos para conseguir fidelizar o paciente. É justamente isso. Paciente que faz só uma sessão, dificilmente ele vai ver resultado. Paciente que não vê resultado, ele não quer te indicar novos pacientes. Ele acha que a acupuntura não funciona. Então, buscar esse comprometimento, explicar isso para o paciente no início do tratamento, te diferencia no mercado de trabalho. O paciente que chega para fazer uma acupuntura com um fulano de tal, seu concorrente lá, que cobra barato, que dá desconto, que faz pacotes. O paciente, ele vai lá, faz uma sessão, não é isso. Ah, não senti uma melhora, não vou fazer mais não. Ah, a acupuntura dói um pouquinho, né? É incômodo ali colocar as agulhas. Não, vou pagar para continuar esse tratamento não. Por quê? Porque você não agregou valor para o seu paciente. Você não mostrou para ele que seguir essa linha terapêutica, você não mostrou para ele que o caso dele não vai ser com uma sessão que vai ser resolvida. Dentro do curso de inteligência emocional, nós temos 8 protocolos. 8 protocolos básicos. Então, basicamente, são 8 sessões que você vai fazer. Isso sem o paciente reverberar, porque quando o paciente reverbera em um desses protocolos, que são protocolos que fazem a dessensibilização, que faz a limpeza, nós repetimos esse protocolo até limpar todo esse processo que está em desequilíbrio no paciente. Certo? Então, não é 8 sessões. Não tem como você vender 8 sessões. Então, explique isso para o paciente já no início da sessão. Fala, olha, nós temos uma linha terapêutica que basicamente tem uma duração de 8 sessões. Se você faz uma vez por semana, é 8 semanas de tratamento no mínimo. Caso seja necessário, nós precisaremos repetir alguns protocolos, se for o seu caso. Tudo vai determinar como o seu organismo vai responder. Então você já mostra para ele que o seu tratamento não são uma sessão, não é uma sessão. São 8 sessões no mínimo, que pode se estender para mais, dependendo do caso clínico, dependendo do resultado que o organismo dele vai ter. Percebe como é diferente você conversar com o seu paciente dessa forma? Percebe? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Ó, ô João, seu curso de inteligência emocional me fez quebrar muitos paradigmas, alcançar um melhor resultado tanto com o paciente quanto com o meu financeiro. Olha só que incrível. Tá vendo o quanto isso é determinante? O quanto isso muda a mentalidade? Opa, voltou. Voltou aí, pessoal? Caiu aqui para mim. Tá? Olha, Isabela, o curso foi maravilhoso, o curso presencial. A Isabela estava conosco esse final de semana também, fez o curso presencial. Foi incrível. Foi incrível. Por quê? Porque nós, num curso, seja ele presencial ou seja online, nós vamos sempre colocar o paciente para raciocinar, para entender, para compreender o processo. E é esse mesmo processo que você, como profissional, tem que fazer com o seu paciente. Colocar ele para pensar a respeito do tratamento. Quando você submete os profissionais ao tratamento, eles vão entender o que o paciente vai sentir,
como o paciente vai sentir. E quando você tem esse conhecimento de como o seu paciente sente durante a sessão, você vai estar extremamente apto a entender como ele vai reverberar no seu consultório. Né? A Fernanda, fiz o online e o presencial, acrescentou muito, valeu cada segundo. Para vocês terem ideia do quanto o curso de inteligência emocional pode te diferenciar no mercado de trabalho, pode te posicionar e pode te colocar num patamar além. Nesse curso nós tivemos 2 alunos que já eram alunos do curso online e fizeram o presencial. Estavam juntos no presencial também. E que vieram de fora, tiveram um custo de viagem, de estadia, para estar no presencial. Por quê? Porque foi algo que mudou a mentalidade, mudou a forma como eles pensavam a acupuntura. E mesmo eles já tendo feito o curso, eles fizeram o curso novamente para entender mais ainda o processo, para entregar melhores resultados para os pacientes. Certo? E é por isso que agora nós unimos tudo isso. Nós conseguimos juntar o curso de inteligência emocional com algo que pode quebrar ainda mais paradigmas. A maioria dos acupunturistas acreditam que não podem cobrar pelo tratamento, por ser da saúde. Mas se você não cobra o tratamento, você vai viver de quê? Você não precisa cobrar um preço exorbitante na sua sessão, mas você também não pode cobrar um preço ínfimo na sua sessão. Olha só, existem profissionais cobrando R$ 30 numa sessão de acupuntura. Vocês acham que R$ 30 numa sessão de acupuntura é capaz de você pagar os custos que você tem com a sua sessão? É capaz de você ter um rendimento capaz de você ter um rendimento que vai ser capaz de proporcionar a você ter maior qualidade de vida, de você fazer novos cursos para aprimorar o seu conhecimento, para você entregar ainda mais resultados aos seus pacientes? Vocês acham que é capaz? É capaz de você pagar os seus custos de sobrevivência? Água, luz, energia, alimentação? Não estamos falando nem de lazer. Será que R$ 30 é capaz de pagar? Não paga. Não paga. Então você tem que saber se posicionar no mercado, a cobrar o preço justo, a cobrar um preço que vale o seu tratamento. Mas o seu tratamento, para ele valer o preço justo, você tem que agregar valor, você tem que se diferenciar no mercado, você tem que deixar de ser mediano, de fazer tudo aquilo que os acupunturistas fazem. Fazer tudo aquilo que todo mundo faz não te posiciona e não te diferencia no mercado. Você vai ser mais do mesmo. Eu definitivamente acredito que você não veio nessa vida, que você não teve contato com a acupuntura, que você não teve contato com algo tão incrível que entrega tantos resultados para ser mais do mesmo. Para fazer o que todo mundo está fazendo. Se diferencie, se posicione, esteja à frente, entregue algo a mais para o seu paciente. O seu paciente deitou na maca, você colocou as agulhas de acupuntura nele, faça uma reflexologia podal. Agrega valor à sua sessão. Ele não estava esperando pela reflexologia podal. Ele estava esperando só pela acupuntura. Agregue valor. Se o seu paciente só espera pela acupuntura, vai lá e faz o aurículo. Se ele estava esperando só pela acupuntura, vai lá e faz um acrânio. Faz uns dorsais. Não deixe o seu paciente acreditando que a sua sessão é só colocar agulhas. É só sofrer espetadas. Não. Não. Vamos nos valorizar. Vamos estar um passo à frente. Tá? E definitivamente eu sei que não são todos os acupunturistas que querem isso. Mas os que querem, eu estou disposto aqui a pegar na mão de cada um para nós seguirmos uma jornada muito maior. A ir muito mais além. A ter alunos faturando acima de R$ 12.000 com a acupuntura. E esse final de semana eu recebi mais uma mensagem
de mais uma aluna que chegou a um faturamento de 12 mil com acupuntura. Possivelmente essa semana faremos uma live com ela para apresentar para elas. A plaquinha do acupunturista 12K vai chegar para ela também. E nós vamos fazer uma live com ela para vocês entenderem como que é a mentalidade dessa pessoa. O que foi o diferencial? O que ela fez para ela chegar a esse faturamento? Tá? Num âmbito onde nós soltamos um formulário de pesquisa e mais de 350 pessoas responderam falando que ganham menos que R$ 2.000 com a acupuntura por mês. Vocês acham que esse valor é capaz de gerar uma qualidade de vida, capaz de você fazer novos cursos, de você ter lazer, de você poder fazer uma viagem, de você poder comprar um aparelho, você ter uma sala para fazer o seu atendimento? Você acha que isso é capaz? Não é. R$ 2.000 você vai gastar para sobreviver, para pagar as suas contas básicas, para gastar com a sua alimentação. Nós estamos num país hoje, um mundo, né? Não vou nem falar país, mas num mundo onde a inflação está altíssima. É a maior inflação da Alemanha, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Não somos só nós no Brasil. O custo de vida aumentou muito. O que você comprava com R$ 100, com R$ 150 há 2, 3 anos atrás, você não compra mais hoje. Veja quanto que era o preço do quilo da carne há 2, 3 anos atrás. O arroz, o óleo. E você precisa disso para você se alimentar. Para você se alimentar. É necessidade básica. Se você não consegue suprir as suas necessidades básicas, como você vai ter um dinheiro, um faturamento entrando para você se diferenciar, para você fazer novos cursos, para você comprar um laser, para você comprar um eletroestimulador que vai potencializar os seus resultados? Faz sentido isso para vocês ou não? Faz sentido ou não? Aí, a Zimmerman, deve ser isso, procura agregar todas as técnicas, acupuntura, aurículo, tuiná, moxa. Tá vendo? Vamos agregar valor. Mas não vamos fazer do nosso atendimento um show pirotécnico com um monte de sessão apenas só para dar volume. Vamos pensar em como entregar o melhor resultado para o nosso paciente. Vamos entender como somos capazes de fazer um tratamento que vai gerar uma dessensibilização na emoção desse paciente, que vai fazer uma limpeza emocional, que vai fazer um reequilíbrio emocional, que vai gerar um autoconhecimento, que vai gerar uma conscientização, uma racionalização das emoções, a ponto dessas emoções não gerarem desequilíbrios energéticos, não gerarem desequilíbrios físicos. É por isso que eu falo agora, abertamente para vocês. Dia 30 de maio, eu vou abrir inscrições para o curso de Inteligência Emocional online. E esse curso, quem entrar nessa turma vai ganhar o curso Acupunturista 12K, que é para você mudar essa mentalidade, que é para você saber tratar o seu paciente desde os desequilíbrios da base dele, que são os emocionais. Capaz de você dessensibilizar as emoções que o seu paciente vivenciou quando ainda estava dentro do ventre da sua mãe, quando ainda estava na vida intrauterina. Você vai aprender a dessensibilizar as 5 emoções globais: raiva, medo, insegurança, tristeza, preocupação e euforia, ansiedade. Sabendo fazer isso, você vai estar entregando um resultado incrível para o seu paciente. Um resultado mais rápido, se diferenciando no mercado. Tá? E essas dessensibilizações são essas limpezas que promovem a racionalização, a conscientização dessas emoções, que vão gerar o processo de inteligência emocional. Se é isso que você deseja, o seu momento é agora. A sua hora é agora. Agora é a melhor hora para você aprender isso. Porque estamos vindo de um período de pandemia em que os números de questões emocionais explodiram nos serviços de saúde. Dentro dos consultórios, explodiram o número de casos.
de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. A própria síndrome pós-Covid tem causado alterações. E mesmo quem não pegou o vírus está tendo reverberações emocionais por tudo que passou. Pelos medos, pelas inseguranças, pela preocupação, pela ansiedade do momento que vivenciou. São 2 anos vivendo esse estado de pandemia. Quantos de vocês aí não tiveram alterações emocionais, não tiveram queda no faturamento, que isso prejudicou a sua qualidade de vida? Pensa nos pacientes de vocês. Pensa o quanto vocês podem agregar, entregando o melhor resultado, mostrando para o seu paciente a acupuntura como veículo para gerar um autoconhecimento e esse autoconhecimento proporcionar para ele inteligência emocional, ele saber lidar com as emoções dele, ter autocontrole das emoções, estar mais motivado, ter empatia, ter autoconhecimento. Faz sentido isso para vocês? Isso mostra o quanto nós podemos agregar nas nossas sessões de acupuntura. Isso nos mostra o quanto podemos entregar para o nosso paciente, agregando valor, se diferenciando no mercado. Eu posso falar aqui abertamente com vocês que a maioria dos acupunturistas, não são todos, mas a maioria dos acupunturistas hoje estão preocupados em tratar apenas o que o paciente foi buscar. Isso é importante. Isso é o curto prazo. Mas eu quero que você entenda que tem um médio e longo prazo, que você vai entregar essa linha terapêutica para o seu paciente para que ele tenha não só que ele não vá para a sessão apenas ser espetado, mas que ele tenha uma experiência incrível na sua sessão, que ele possa sentir o quanto ele pode agregar valor no trabalho dele, com a família dele, o quanto ele pode ter controle das emoções dele, para que ele não possa se desequilibrar como ele desequilibrava antes. Que ele possa ter maior qualidade de vida, que ele possa ter autocontrole das emoções, para saber lidar com as pessoas, para ter espírito de liderança, para ser um exemplo para os filhos, ou para os colegas de trabalho, ou para os familiares. É isso tudo que o curso de acupuntura na inteligência emocional proporciona. É tudo isso que o curso de acupuntura na inteligência emocional proporciona. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Temos inúmeros alunos do curso de inteligência emocional aqui, que estão aqui na live. Eles podem falar com propriedade. Eles podem falar com propriedade. Lá no grupo do Telegram, exclusivo do curso de inteligência emocional, tem diversos depoimentos. Se eu fosse pegar os depoimentos que eu tenho dentro do grupo do Telegram, do curso de inteligência emocional, eu poderia passar meses aqui postando um depoimento por dia a respeito de como os protocolos do curso de inteligência emocional mudou a vida das pessoas, de como reverberou. Alunos que viraram e falaram: professor, eu fiz o curso de inteligência emocional, eu usei os protocolos em mim, e depois de um certo tempo, eu era muito nervosa, muito estressada. Então meu marido sofria muito com isso. E um dia ele virou para mim e falou assim: nossa, você está muito diferente. Olha, nós vivenciamos uma situação aqui que era para você ter ficado extremamente nervosa. Você fica nervosa com algumas questões na sua família. Nós vivenciamos esse momento na sua família lá esse final de semana e você não estourou, você ficou tranquila. Por que isso aconteceu? Porque gerou um autoconhecimento. Gerou uma racionalização e uma conscientização para que ela não tenha ação indesejada. Ela tem ação com discernimento, com racionalização, com planejamento, com decisão, com boa ideia, com a mente limpa daquele bloqueio emocional que impede você de racionalizar melhor sobre suas ações. Show? Olha aí. A Cláudia, faz toda a diferença essa abordagem. A Cláudia é aluna. A Sandra está aí também, faz muito sentido sim. Percebem o quanto você pode agregar valor para o seu paciente?
O quanto você deixa de ser mais do mesmo para estar não só degraus, mas você estar andares acima dos seus concorrentes. Você percebe que com isso você pode cobrar 150, 180 reais uma sessão de acupuntura, que ela vai valer? Que ela vai valer? E você vai ter mais pacientes do que o seu concorrente que cobra 120 numa sessão. Por quê? Porque você agregou valor, você entregou mais para o seu paciente, você mostrou para ele uma experiência incrível na sua sessão. Não é só colocar agulhas, não é só espetar, tá? Não é só isso, a acupuntura é muito mais do que isso. A acupuntura é muito mais do que isso. A acupuntura é você promover uma autocura no seu paciente. É você colocar o seu paciente em contato com ele mesmo para que ele entenda quais são as emoções que desequilibram ele. Eu não preciso falar para o meu paciente, você é medroso, você tem insegurança, você é ansioso. Não. Eu apenas uso as agulhas como uma interação com o sistema nervoso central dele, melhorando as conectividades do sistema nervoso central dele, para que ele mesmo consiga entender e compreender quais são as emoções que geram os desequilíbrios dele. Puramente. E eu nem falo para ele o que ele vai sentir. E ele me relata tudo aquilo que eu sei que ele vai sentir. Por quê? Porque eu já fiz esses protocolos em mim. Eu já fiz esses protocolos em diversos pacientes. Eu já ministrei esse curso várias vezes com protocolos em alunos. Eu sei o que ele vai sentir. Certo? Olha, Érica, tenho vivido isso. Agregar valor na sessão não é caro. Não é. O seu paciente ele quer pagar pela experiência. O seu paciente não quer pagar uma sessão de acupuntura para ser agulhado. Definitivamente ele não quer pagar a sessão para ser agulhado. Ele quer pagar para ter uma experiência incrível. Para ele ter uma experiência incrível. Tá? E quando você gera uma experiência no seu paciente, isso fica marcado na mente dele. Tá? Quando você usa o emocional do seu paciente, isso fica marcado como uma experiência incrível. Tá? O grande problema é que nós vamos fazer uma sessão de acupuntura e só levamos com as agulhas. Nota-se a falta de conhecimento do terapeuta ou então não colocam em prática. Exatamente isso. A maioria dos acupunturistas estão preocupados em apenas usar as agulhas. Esquecem que tem que ouvir o paciente. Esquecem que tem que ser empático com o paciente. Esquece que colocar agulhas é apenas o veículo. Você precisa entender e compreender como o seu paciente se sente. Você tem que ser empático com o seu paciente. Quando você faz isso, você se diferencia no mercado. Quando você faz isso, você entrega para ele uma experiência incrível. Quando você usa os protocolos do curso de inteligência emocional, o paciente ele tem uma reconexão, uma ressignificação com ele mesmo. Então ele deixa de olhar para o outro e passa a olhar para si mesmo. E essa é a experiência que o paciente vivencia, que faz com que ele entenda que esse processo ele vai muito além do que só tomar espetada. Tá? Tivemos alunos no curso de inteligência emocional presencial esse final de semana e o que eu pude perceber foi isso. O aluno não estava preocupado com o colega que estava deitado na maca do lado, tendo atendimento com ele mesmo. O aluno estava conectado com ele, consigo mesmo. Esses protocolos geram um processo de introspecção para que essas emoções te gerem, para que essas emoções que você vivencie te gerem um autoconhecimento, uma sabedoria, uma racionalização, uma conscientização de cada uma dessas emoções. Tá? Esse é o processo de autocura. É isso que permite com que você, primeiro, sofra a transformação. Quando você entra para o curso de acupuntura na inteligência emocional, você faz os protocolos todos em você primeiro. Isso te gera uma reconexão. Você gera um processo de autocura, de autoafirmação, de autoconhecimento, de autocontrole das emoções. Aí sim, você está apto a aplicar isso nos seus pacientes. Aí você está apto a entender por que você usa um protocolo de dessensibilização e às vezes o paciente dorme profundamente
durante a sessão ou durante a noite. Você usa esse protocolo e o paciente desaba a chorar na maca. Você chega e pergunta para ele, está tudo bem? Ele está, eu não sei nem por que eu estou chorando. Ele só está chorando. Ele tem necessidade de chorar. Por quê? Porque faz parte de um processo de limpeza, de dessensibilização. E o paciente levanta da maca e ele fala, eu me sinto renovado. Eu me sinto outra pessoa. Você olha na fisionomia do seu paciente e aparenta que ele dormiu 12 horas seguidas. Por quê? Porque até a face, a expressão facial muda. Quer ter essa experiência também? Quer entregar essa experiência para o seu paciente? Cadastre na jornada Acupunturista 12K. O link está na minha bio, eu vou deixar essa live salva, vou deixar essa live também no YouTube, tá? E vou deixar o link nos descritores do YouTube, tá? Entre no canal do Acupunturista no Telegram, também, lá eu passo sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa. Faça a sua inscrição. Nessa jornada Acupunturista 12K, eu vou te ensinar a atrair pacientes, a mostrar para eles como você é capaz de gerar esse plano terapêutico com inteligência emocional para que ele possa definitivamente ter o melhor resultado com a acupuntura, ter a melhor experiência com a acupuntura. E isso então vai fidelizar o seu paciente. Quando você fideliza o seu paciente, ele, sem você pedir nada, ele vai te recomendar para inúmeros outros pacientes. Então aumenta ainda mais a atração, aumenta mais o seu poder de autoridade. Você é tido como referência. Porque quando um paciente te indica e ele fala super bem de você, esse paciente que está recebendo essa recomendação, ele não quer saber o seu preço. Ele quer passar pela mesma experiência. E ele vai, tem a mesma experiência e ele indica para mais pessoas. E tudo isso te gera uma diferenciação no mercado, agrega valor, te posiciona, faz você cobrar o preço justo e você chega a um faturamento de 12K com a acupuntura, acima de 12K. Tratando apenas meio período. Você pode chegar muito mais do que isso, você pode chegar a 24 mil reais ou mais. Então, se valorize, busque o reconhecimento, busque a valorização, cobre o preço justo, agregue valor, se diferencie no mercado que você não vai ser mais do mesmo. Você vai estar andares, anos à frente dos seus concorrentes. Isso vai gerar um desejo no seu paciente em querer fazer a sessão com você e não com outro profissional. Tá? Cadastre na jornada Acupunturista 12K. Teremos 3 aulas que liberaremos a partir da semana que vem. E eu explicarei durante a jornada como você vai entrar no curso de inteligência emocional, tendo um mega desconto, tendo mega bônus apenas para quem estiver dentro da sessão, dentro da jornada. Você será valorizado por estar conosco nessa jornada. Você terá condições especiais para também entregar essa experiência aos seus pacientes. Tá? Faz sentido? Isso, aguardo vocês então. Para ter uma ideia, aqui existem várias clínicas chinesas e nós fazemos umas 8 sessões. E no fim dessas, quando acaba, já não fazem mais. Eles nem perguntam se você está melhor ou não. Fica um vazio entre nós. Tá vendo? O profissional não sabe comunicar. O profissional apenas não sabe comunicar com o paciente dele o quanto a acupuntura pode ajudar ele. O quanto fazer uma prevenção e os protocolos do curso de inteligência emocional promovem uma prevenção, o quanto usar isso te diferencia no mercado. Quantos pacientes de acupuntura queriam continuar o tratamento, têm desejo em continuar o tratamento, mas não continua porque o profissional não sabe comunicar isso para ele, não sabe mostrar o valor que é fazer manutenção do tratamento, fazer a prevenção. O quanto custa menos fazer a prevenção do que tratar uma patologia já instalada. Show? Então, pessoal, vou encerrando a nossa live por aqui. Amanhã farei novamente live, tá? Quero falar mais a respeito de como você precificar, como você agrega valor. Semana passada estive em Gramado e Gramado me abriu a mente para muitas questões. Como eles agregam valor e cobra alto tickets nas atrações deles por experiências. Eles não vendem outra coisa senão experiência. Amanhã falarei mais sobre isso. Então aguardo vocês. Sejam muito bem-vindos, se inscrevam, compartilhem essa live com seus colegas e vamos juntos porque segunda-feira que vem começa a jornada Acupunturista 12K.
Um grande abraço, tenha um excelente dia, uma excelente semana e tamo juntos. Tchau, tchau.